Olá! A gente vai mergulhar hoje numa ideia bem provocadora. E se a discriminação não fosse um defeito da sociedade, mas, na verdade, a sua própria essência? Bora desconstruir passo a passo um argumento que desafia bastante o jeito que a gente costuma pensar sobre justiça social. Então, a pergunta central que guia toda essa linha de raciocínio é justamente essa. E olha, a resposta que se propõe aqui pode ser bem inesperada. Ela basicamente bate de frente com a ideia de que uma sociedade totalmente sem discriminação é algo de fato possível. Ok, mas como é que se chega a essa conclusão, né? Bom, tudo começa com uma premissa central. É uma afirmação bem forte, fundamental mesmo, que meio que redefine o próprio conceito de sociedade e já prepara o terreno para todo o resto do argumento. E aqui está a tese central, bem direta. A afirmação é a de que a discriminação não seria uma falha da sociedade, e sim o seu mecanismo mais básico. A ideia, no fundo, é que toda sociedade, por definição, precisa selecionar, precisa estabelecer critérios, e esse ato de escolher já seria em si um ato de discriminação. O ponto-chave aqui, sabe, é o jeito como o termo discriminação é visto. Nessa lógica, não se trata de maldade ou de ódio necessariamente, mas de um processo fundamental de escolha. A sociedade, de acordo com essa visão, estaria o tempo todo escolhendo o que ela aceita e o que ela rejeita. Então, se a gente seguir essa linha, o ponto crucial é o seguinte: se toda a sociedade discrimina, a verdadeira questão moral e política meio que muda de lugar. O debate, segundo esse pensamento, não deveria ser sobre como acabar com a discriminação, mas sim sobre quais critérios a gente usa para discriminar. Critérios como moralidade ou a percepção de uma ameaça, por exemplo, quais seriam os critérios justos? Bom, e se a questão toda é o critério da discriminação, isso nos leva para um ponto bem importante, aquela tensão que existe entre um indivíduo e a sociedade. Quer dizer, onde é que termina a responsabilidade de cada um e onde começa a culpa da estrutura social? O argumento aqui sugere que existe uma tendência de colocar a culpa de dificuldades pessoais numa tal sociedade injusta. A perspectiva defendida é que, antes de culpar a estrutura social, a pessoa deveria primeiro esgotar todos os seus esforços pessoais para tentar superar aquele obstáculo. E um exemplo que se usa para ilustrar esse ponto é justamente o do Pelé. A ideia aqui é que a excelência individual, a autoconfiança, podem ser tão grandes a ponto de superar barreiras sociais que a pessoa percebe, transformando o que poderia ser um problema da sociedade em uma questão de superação pessoal. Mas então, quando é que a discriminação deixa de ser só uma percepção, algo subjetivo, e vira um fato objetivo? Bom, segundo essa perspectiva, isso só acontece quando ela vira lei, quando se torna um ato oficial de uma autoridade, como foi o caso na Alemanha nazista. Fora disso, quando não está na lei, seria só um jogo de impressões pessoais, algo que não daria para combater legalmente. Essa distinção toda entre o que é pessoal e o que é legal nos leva direto para uma outra discussão. Qual é a função da lei nisso tudo? Se a lei é a única ferramenta que torna a discriminação um fato objetivo, então, quais são os limites e as consequências reais de usar essa ferramenta? E a afirmação aqui é bem categórica, viu? Nessa visão, qualquer tentativa de usar a lei para acabar com um tipo de discriminação estaria fadada a criar um outro tipo. Ou seja, a lei não eliminaria o ato de discriminar, ela só mudaria o alvo. E por que isso aconteceria? Porque, dentro dessa visão, a lei é uma ferramenta fundamentalmente negativa. A função dela não seria criar felicidade ou valores positivos, mas apenas proibir condutas e impor obrigações para outras pessoas. Pensa bem, todo direito que alguém ganha vira uma obrigação para um outro alguém. Vamos seguir essa lógica, então. Primeiro passo, uma lei proíbe um comportamento específico. Segundo, essa proibição acaba criando uma obrigação nova para o resto da sociedade. E terceiro, quem não cumpre essa nova obrigação passa a ser um novo discriminado, só que dessa vez pela própria lei. Vira um ciclo, percebe? E aí que a gente chega na conclusão que parece ser inevitável dentro desse raciocínio, a tal da troca de discriminados. Se a lei só transfere a discriminação de um grupo para o outro, qual é o resultado final de qualquer política antidiscriminação? A conclusão é bem direta. Aquela promessa de criar uma sociedade sem discriminação, usando a lei para isso, seria uma impossibilidade lógica. O resultado final, de acordo com esse argumento, é sempre o contrário do que se promete, a criação de um novo grupo para ser discriminado.
Para a gente entender isso de forma mais concreta, vamos a um exemplo prático dessa lógica. Imagina que uma sociedade cria leis para proteger quem não trabalha. A pergunta é: quem passa a ser o discriminado da vez? Segundo esse argumento, seria o trabalhador, porque agora ele tem a obrigação de sustentar o outro grupo e ainda por cima é legalmente proibido de reclamar disso. Essa citação resume tudo de um jeito bem conciso. A busca por acabar com a discriminação usando a lei não levaria à igualdade, mas simplesmente a uma troca de papéis nesse jogo social. Não se acaba com o ato de discriminar, apenas se mudam os atores de lugar. E assim a gente meio que volta para o ponto de partida, mas com uma profundidade bem maior. Se a gente aceitar, mesmo que como exercício de pensamento, a premissa de que a discriminação é um mecanismo da própria sociedade, a pergunta que fica no ar não é como eliminar, mas sim qual seria o critério de discriminação mais funcional, mais justo e que causasse o menor sofrimento possível. Fica aí uma questão para a gente pensar.